Bem, gente, vamos resolver aqui a questão da OPEC, Olimpíada de Química, Olimpíada Pernambucana de Química. Trouxe hoje duas questões. Uma questão falando de evolução dos modelos atômicos e uma outra questão sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Nessa primeira questão, ele fala sobre os modelos atômicos que auxiliaram na compreensão da natureza da matéria. Então, sobre esses modelos, considere as seguintes afirmativas. Então, a primeira, de acordo com o modelo de Dalton, né, John Dalton, os átomos são indivisíveis. Aqui está correto, né? Dalton propôs aqui a questão do modelo indivisível, indestrutível, a matéria maciça. Então, aqui, a primeira afirmativa, até esse ponto está correto, mas no finalzinho, que é justamente o erro, né? Mas podem ser destruídos. Então, a 1 está errada. Essa afirmativa 1 está incorreta. Na afirmativa 2, ele fala que o descobrimento das propriedades de radioatividade de determinados elementos químicos auxiliou no desenvolvimento do modelo de Rutherford. Aqui está correto. O modelo de Rutherford que foi proposto a partir daquele experimento da emissão de partículas alfa em uma lâmina de ouro, e ele viu que algumas se desviavam e a maioria passava, né? Ele percebeu que há um espaço entre o centro do átomo, que é o núcleo, que é positivo, e ao redor eu vou ter as órbitas, né, que vai compor a eletrosfera. Tem espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Então a 2 está correta através do experimento de radioatividade, emissão do tipo alfa. A afirmativa 3 fala que, de acordo com o modelo de Rutherford, novamente, os elétrons descrevem órbitas circulares. Aqui normalmente vem um erro, né? Circulares lá em Bohr, né? Energia quantizada, energia constante. Aqui está falando de Bohr, né? E se ele fosse falar de algum, seria de Niels Bohr. Então a 3 está errada, porque aqui não tem o conceito de energia, né? Energia constante. O modelo de Thomson, a última afirmativa, admite a existência de elétrons, está correta, né? O modelo de Thomson é o primeiro modelo que traz a ideia, que é estudado em sala de aula, né? A ideia de átomo sendo divisível, né, em partículas subatômicas, a carga negativa, que seria o elétron, e a positiva, que nessa época aí não era chamado de próton. O próton só veio depois, no modelo de Rutherford. Então, a afirmativa 2 e a afirmativa 4. Então, aqui a resposta é a letra C. Gabarito letra C dessa primeira questão. Questão sobre evolução dos modelos atômicos. Nessa outra questão, também bem simples, né? A prova teve a pontuação, né? Teve o peso. Essa questão também vai falar sobre a parte inicial da química geral, sistemas homogêneos e heterogêneos, misturas homogêneas e heterogêneas. Eu tenho aqui um sistema formado por gelo, água líquida, um pedaço de granito, sal e açúcar. Então, totalmente dissolvido, né? A sal e açúcar estão totalmente dissolvidos na água. Então, eu vou ter um sistema com água, considerar um copo aqui, granito, aqui o gelo, né? Gelo e a água. O sal e o açúcar estão dissolvidos. Então, eu vou ter um sistema com pelo menos 3 fases. E dois componentes, né? No caso, 2 não, 2 mais 2, 4 componentes. Considerando que o sal e o açúcar estão dissolvidos. Esse sistema é trifásico porque a gente consegue ver o gelo, consegue ver a água líquida e o granito. O sal e o açúcar estão dissolvidos, então são 3 fases apenas. Aí a gente vai verificar qual é a afirmativa correta. Letra A. 5 componentes formam esse sistema. Na verdade são 4, né? Eu tenho uma água, gelo, que é a água, né? Granito, sal e açúcar. São 4 componentes em 3 fases. E não 5, como ele fala. Então, essa aqui está errada. O granito e gelo são solutos na solução. Está incorreto. Existem 4 fases nesse sistema. Correto.
Opa, incorreto, né? São 3. 4 componentes e... Vou apagar aqui. 4 componentes e 3 fases. Está errado. Todos os componentes juntos formam um sistema homogêneo? Não, é um sistema heterogêneo, né? E a correta, letra E. Na fase líquida ocorre a formação de uma solução com 2 sólidos. No caso aqui, a água, ela vai ser o solvente e ela vai dissolver, água considerada solvente universal, ela vai dissolver o açúcar, o açúcar, que tem acento não, e o sal. Então, açúcar e sal vão ser os solutos, a água vai ser o solvente, segundo a afirmativa da letra E, tá? Uma questão aqui da primeira parte lá do estudo da matéria, onde eu vou ter a divisão em sistemas homogêneos e heterogêneos, e eu vou ter aqui misturas homogêneas, quando eu consigo ver apenas uma fase, e heterogênea, quando eu consigo ver mais de uma. No caso desse sistema, é um sistema heterogêneo, 3 fases, sendo que a água e o gelo é o mesmo componente, né? A água. E o granito, que vai ser o responsável aí pela o sistema ser heterogêneo. A água dissolve o sal e o açúcar para poder formar esse sistema com 3 fases. Então, nosso gabarito letra E, foram as questões sobre a OPEC, a Olimpíada de Química, questões bem tranquilas, considerando que a prova, né, cada questão tem um peso diferente. A gente volta numa próxima e até mais.